Um dos grandes desafios na vida é eu aprender a ser eu, sem a necessidade do outro me validar, autorizar, reconhecer, sem que o outro me confirme, sem que o outro diga o que eu devo ou não fazer. Um medo da desaprovação. E muitas vezes isso acontece porque na criação da pessoa ela nunca foi verdadeiramente acolhida. E ela cresce com essa convicção de não saber se ela tem a permissão de viver de um jeito que seja coerente com ela mesma. Então ela vive com essa ideia de: será que eu posso? Será que eu tenho esse direito? Será que eu não vou ser reprimida? Afinal de contas, eu sempre não fui acolhida e eu sempre busco esse acolhimento que eu nunca recebi. Então sempre essa busca por um validador, por alguém que olhe e acolha. E isso, que é uma característica da vida da pessoa, ela vai levando desde a adolescência para a vida adulta. E ela tem muito medo de não poder ser ela. Então, às vezes, ela percebe que quando é exigido dela um status de sofrimento, um status de não desenvolvimento, ela tem receio, muitas vezes, de estar bem demais, de demonstrar alegria, felicidade, porque teme o julgamento do olhar do outro. Como se eu não pudesse me realizar na vida, porque a pessoa não concorda com isso para a minha vida. Então isso é um sofrimento, esse medo de ser desacreditado, é um sofrimento que atinge a pessoa e por anos de crítica, anos de invalidação, anos de falta de cuidado emocional, de receber atenção, ausência de afeto, anos em que a dor acaba sendo o grande destaque na vida, essa pessoa busca cada vez mais essa validação. Então é importante você entender que a busca dessa validação demonstra um buraco existencial, um vazio, uma falta muito marcante existencial. E é importante eu entender que nessa busca por eu aprender a ser eu tenho que me permitir viver sem a presença do outro como um validador. De certa forma, a criança ela precisa muito do validador externo. Mas quando essa criança não é devidamente acolhida, essa busca pelo validador externo se estende para o resto da vida se ela não for tratada, se essa pessoa não vencer isso, se essa pessoa não se tornar uma adulta emocionalmente. Então, esse vazio vai gerar cada vez mais buscas. Por isso que é importante que a pessoa aprenda a se acostumar a viver sem o outro, sem esperar essa desaprovação, ou essa validação, ou essa concordância ou não concordância. É importante que enfrente a vida buscando ser para si o próprio validador. Então esse é um ponto fundamental. Reconhecer isso, enxergar isso e viver com essa ideia de que você pode sim ser alguém a partir dessa coerência interna, de que você concorda com você viver dessa forma, você concorda em ter essas sensações, você concorda em ser essa pessoa. Então isso é a busca por essa validação interna. E aprender que quanto mais eu preciso dessa minha validação interna, menos eu vou precisar de validadores externos. Então é um processo de mudança de quem me valida. É eu passar a ser o meu próprio validador. Porque muitas vezes a gente fica casado com essa necessidade externa, então a gente casa com a dor. Porque a pessoa não me permite ser feliz. Então eu fico casado com a dor. Porque se eu sofrer, ninguém me critica. Se eu estiver quebrado, ninguém vai lá para tentar dizer que vai querer diminuir minha dor. A pessoa aceita que eu fique quebrado, que eu fique mal, que eu não cresça, que eu não fique feliz. Então, esse casamento com a dor, na verdade, é um casamento
com uma autoproteção. É eu me proteger, é eu aprender a viver nesse esquema de ter validadores. Então é muito importante que eu não preciso estar destruído para ser acreditado e aí sim eu me sentir de certa forma validado. Não, eu posso ser desacreditado pelas pessoas porque eu estou aprendendo agora a eu ser o meu próprio validador. Então esse é um ponto fundamental. E aqui no acompanhamento, você vai aprender a não ter que provar dor nenhuma para ninguém, para que você seja então compreendida. Você vai aprender a ser feliz e experimentar uma vivência de alguém que se acolhe, de alguém que se respeita, de alguém que se permite crescer. E ser feliz não é menosprezar a sua história. Ser feliz não é diminuir o que você passou, o que você viveu. Mas é justamente o contrário. É você entender que embora você tenha vivido, embora você tenha sofrido, isso não vai ser o definidor da sua história. Ser feliz passa a ser um exemplo de resiliência, um exemplo de eu viver apesar da minha história, de eu crescer apesar das tentativas de me destruírem, das pessoas que tentaram me destruir. Então eu cresço apesar disso. Então esse é um ponto que você pode e deve ser feliz. Quando a gente fala sobre sensação, sobre permissibilidade, sobre validação, sobre viver, é importantíssimo você aprender. E o grande segredo é esse, que a pessoa que você mais deve buscar que acredite em você não são os outros. Não é o pai, não é a mãe, não é irmão, não é parente, não é primo, não é amigo. A pessoa que mais deve acreditar em você é você mesmo.